Olá, bem-vindo à coluna O Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e eu trouxe aqui para falar sobre a disciplina Realidade Brasileira no concurso do CNU Bloco 8, o professor José Luiz Ferreira, professor de Geografia e Atualidade. Obrigada pela sua presença, professor. Perfeito, estou extremamente feliz em ter recebido esse convite e estar ao lado de uma pessoa que é referência em concurso público. Obrigada, professor. A gente está feliz porque a gente quer ajudar nossos internautas, nossos leitores, nossos concurseiros a gabaritarem e conquistar as vagas aqui para a gente ter muita gente aprovada de Belém, né? Perfeito. Belém e Pará Exatamente. todo, né? Espero que a partir de hoje eles entendam melhor como está distribuído esse conteúdo programático que é sobre a realidade brasileira. Pois é. Aí a gente vai falar dessa disciplina Realidade Brasileira que foi cobrada no Bloco 8, CNU. A prova vai ser de tarde, com 45 questões distribuídas em matemática, noções de direito e realidade brasileira, 15 questões para cada um, né? Então, 15 questões para a realidade brasileira. Fala um pouco sobre essa disciplina, porque 15 questões não é pouco, né? Exatamente. O conteúdo programático não é pequeno, né? Então, fala um pouco dessa disciplina para a gente conhecer. Perfeito. Quando a gente fala sobre a realidade brasileira, a banca Cisgran-Rio, o que você precisa saber? A Cisgran-Rio, ela trocou essa nomenclatura, mas ela já abordou esse conteúdo em várias provas, principalmente em eixos de duas grandes disciplinas, a História e a Geografia. São as duas disciplinas principais que estão dentro dessa temática, que é o conteúdo sobre a realidade brasileira. Mas não somente as duas. Nós também vamos ter tópicos alinhados às atualidades, tópicos alinhados às ciências sociais, perfeito? E como a banca Cisgran-Rio já trabalhou isso? Isso que você precisa entender. Olha só, ela gosta de trabalhar basicamente com conceitos. Vou te dar um exemplo. A Cisgran-Rio já trabalhou no concurso do IBGE e ela vinha trazendo características no enunciados sobre um determinado conceito. E o aluno, concurseiro já experiente, né, e você que pode estar começando agora, ainda dá tempo, com certeza, o que você precisa saber? Ela vai te trazendo palavras-chave. Ela disse assim no enunciado. Ela vem trazendo que uma migração diária, que ela acontece em municípios próximos e acontece aí, e tem como principal consequência o aumento de pessoas no transporte. Aí você vai pensar, qual o tipo de migração que acontece diariamente? Que tem como consequência as pessoas se deslocando de um município para o outro. Aí você tem que lembrar que isso vai trabalhar a migração pendular. Então, para esse concurso é necessário você entender conceitos. Perfeito? Ela trabalha basicamente com isso aqui. Perfeito? Professor, essa disciplina Realidade Brasileira, com essa nova nomenclatura, ela é exatamente ou próximo do que a gente chamava antes de atualidade, ou melhor, o que a gente chama de atualidade nos outros editais, ou no seu conteúdo ela teve diferença? Pois é. Geralmente, as bancas, a maior parte delas, dentre elas a Cisgran-Rio também, como elas costumam trabalhar atualidades? Elas soltam conceitos soltos. Política, economia, relações internacionais, perfeito, bem divergente do que está aparecendo nesse conteúdo sobre a realidade brasileira. Por exemplo, o primeiro tópico vai falar sobre o Brasil contemporâneo, a parte da independência até a república. Isso é um conteúdo alinhado à história. O que vem aparecendo sobre atualidades? Por exemplo, a noção de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Vou lhe dar um exemplo prático. Em 2021, nós tivemos o concurso do Banco da Amazônia. Quem organizou? A Cisgran-Rio. E o que o aluno precisava saber de atualidades? Ele precisava saber quais as principais causas do desmatamento na Amazônia, quais as principais causas e consequências. Se você soubesse, você acertaria uma das questões que veio nessa prova. Perfeito? E aí era isso que eu ia te perguntar, quanto a como é que a Cisgran-Rio cobra essa disciplina, né, com a nomenclatura agora de realidade brasileira, como é que ela costuma cobrar, se tem histórico de questões, certo? Se o aluno o que está estudando pode buscar esse histórico de questões. Fala para a gente um pouco sobre isso. Como a Cisgran-Rio cobra a realidade brasileira? Perfeito, olha só. Talvez uma grande dúvida dos nossos alunos quando for estudar essa disciplina talvez seja essa mudança aí da nomenclatura, porque a realidade brasileira você não vai achar esse filtro em sites de questões. Como você vai pesquisar? Você vai pesquisar conteúdos relacionados à geografia e à história do Brasil. Por exemplo, quando você for pesquisar população, você está estudando população e você vai procurar questões da Cisgran-Rio alinhadas a essa temática que é relacionada à geografia. Num filtro, por exemplo, de questões, num site qualquer de questões, ele poderia procurar pelos assuntos, por exemplo? Sim, deve aparecer. Sem sombra de dúvidas, aparece nos principais sites de questões, tem esse filtro. Mas a primeira coisa que você precisa colocar lá é, professor,
eu não sou da área, eu não tenho essa expertise, como eu vou saber que disciplina é? Você não precisa ser um especialista nisso, basta você colocar lá História e Geografia e colocar o assunto. Entendi. Perfeito? Já que você não vai fez saber o filtro. exatamente de que disciplina é. Por você colocar o assunto, você vai conseguir achar as questões sobre aquela temática. Por exemplo, eu sou professor de Geografia, eu sei que população nós estudamos na minha disciplina, mas eu não sei se é História ou Geografia. Coloco História e Geografia, coloco outro filtro colocando população e vai aparecer aquelas questões. Porque o professor de História ou de Geografia, ele sabe distinguir. Mas o leigo, né, até a Karina aqui não sabe. Então, é melhor colocar as duas e jogar as palavras-chave. Exatamente. As palavras-chave. Uma curiosidade aqui. O título é Realidade Brasileira. Dentro do conteúdo, se cobrou só temas do Brasil? Porque, às vezes, a atualidade cobra-se temas mundiais. Sim, tem temas ali fora do Brasil? Pelo nome da disciplina ser realidade brasileira, já puxar para dentro do Brasil, os temas estão muito específicos. Porém, tem um tema lá geralzão, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Porém, como a disciplina fala sobre a realidade do Brasil, o enfoque principal tem que ser sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e o meio ambiente brasileiro. Entendi. Perfeito? Entendi. Vou lhe dar um exemplo prático, mais uma vez. Isso também caiu no concurso de 2021, para o técnico bancário, para quem fez o Banco da Amazônia. E lá também aparecia isso, veio uma questão falando sobre desmatamento na Amazônia. Perfeito? Entendi. Então o filtro vai ser bem voltado. E aí eu acho que até fecha um pouco, porque quando você coloca atualidades sem fechar a realidade brasileira, deixa o aluno um pouco mais perdido pelo volume de conteúdo, né? Exatamente. Tá, agora eu vou para uma pergunta aqui que é interessante para quem vai estudar, né? Qual o método que você indica para o concurseiro estudar? Leitura de texto e depois treinar questões, ou começar com questões? Quais são as ferramentas melhores para que ele se prepare bem para essa prova de 5 de maio? Como você orienta? Como se eu fosse aqui a tua aluna. Professor, o que eu faço agora para estudar a realidade brasileira? Onde eu começo? Perfeito, isso é uma pergunta extremamente interessante. Eu sempre digo para os meus alunos que quando nós vamos estudar, nós temos que nos basear num tripé. Que tripé seria esse? Primeiro, você tem que fazer o seu resumo. É essencial você fazer um resumo. Eu vou assistir a aula, vou ler um PDF, monto um resumo com os principais tópicos que teve naquela aula. Perfeito? Segundo, é essencial revisar. Porque aquilo que você aprendeu num dia, daqui a uma semana você pode não lembrar. Então, nós temos que sempre estar revisando. E terceiro e último é você fazer questões. Então, o tripé seria fazer resumo, revisar e fazer questões. Eu gosto muito dessa metodologia e acredito muito que isso dê certo e vem dado certo com nossos alunos conseguirem a aprovação. Perfeito? E eu digo o seguinte, você vai lá, assiste a aula, faz o seu resumo, perfeito, e faz questões logo em seguida. Muitos alunos dizem assim, mas professor, isso não seria mascarar o resultado? Eu vi agora o conteúdo e, obviamente, eu vou acertar a maior parte das questões. Mas não seria o objetivo das questões logo em seguida, não é verificar se você aprendeu ou não. É verificar como a banca aborda determinado assunto. Perfeito? Entendi. Então, nosso tripé seria você fazer resumo, revisar e fazer questões. Entendi. E aí é uma forma também dele não só ver como a banca aplica, mas também já verificar o que ele não aprendeu no estudo. Exatamente. E fazer aquela revisão dos erros, né? Sim, voltar. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, nós aprendemos muito mais com questões que nós erramos do que com aquela que nós acertamos. Vou lhe dar um exemplo. Nós estamos exercitando, fazendo 10 questões. Eu acerto 7. O que eu faço? Só passo o olho. Eu errei isso aqui. Meu Deus, por que eu errei isso aqui? Então, a gente acerta muito mais quando nós erramos. Isso. Eu concordo contigo também sobre isso. Aí a gente vai agora para uma pergunta que eu gosto de fazer para os professores, que são aquelas apostas, né? Assim, me ranqueia pelo histórico da banca, certo? Pelos temas importantes. Quais seriam os 3 primeiros assuntos, ou os 3 principais assuntos que o aluno deveria chamar a atenção? Que sempre cai nas provas de Sesgran Rio, enfim. Acho que já falou alguns aí, eu já peguei, né? Porque até que eu sou uma boa aluna também. Olha só. Né? Mas ranqueia pra gente aí os assuntos que são mais importantes. Não que não estudem os outros, né? Com certeza. Mas que são mais importantes. Fala aí pra gente. Eu sei que o edital de vocês é grande, é extenso, mas pelo tempo que nós tivemos entre o lançamento do edital até a data da prova, é possível estudar todo o edital. Mas eu vou te elencar aqui 3 grandes apostas que certamente aparecem na tua prova, já que a Sesgran Rio vem abordando com extrema frequência. Eu aposto em 3. População,
meio ambiente e urbanização. Vou começar citando exemplos, primeiramente, sobre meio ambiente, que eu já citei anteriormente. Meio ambiente, com uma prova dessa magnitude, um concurso nacional unificado, não tem como não falar em meio ambiente. Não tem como não falar sobre desmatamento, não tem como não falar sobre queimadas. Então, é essencial que você saiba quais são as principais causas da queimada na atualidade. A maior causa das queimadas na atualidade são voltadas principalmente para fazer a limpeza do terreno, tendo o objetivo de substituir aquela cobertura vegetal pela pecuária e pela soja. Então, é essencial que o aluno saiba. Perfeito? Então, o meio ambiente é uma das minhas apostas. População. Sobre população, é necessário conhecer conceitos chaves, por exemplo, o que é um crescimento demográfico, o que é um crescimento vegetativo, quais são as principais dinâmicas da população. Por exemplo, no século XX era muito comum uma migração de nordestinos vindo para São Paulo. Por que isso ocorria? Porque a partir da década de 80 e 90 do século passado, a população que está em São Paulo voltou para o Nordeste, chamada migração de retorno. Esse é essencial que o aluno conheça. Isso. Então, já falamos, meio ambiente e população, minhas duas primeiras apostas. E não menos importante, a urbanização. Quais são os conceitos de urbanização que eles precisam saber? Hoje, o Brasil é um país urbano. O que significa isso? Que a maior parte da população vive nas cidades. É nas cidades que nós vamos ter o maior problema com violência, o maior problema da população vivendo aí, em áreas aí suscetíveis a deslizamento de terras, perfeito. Enchentes, exatamente. O crescimento desordenado, junto com as intempéries da natureza. Perfeito, né, professora? Excelente. Eu adoro esse assunto, Perfeito, então essas são as minhas três principais apostas aí para concurso nacional. E eu concordo, eu acho que são temas bem que a gente vê todo dia no noticiário, né, que são problemas da realidade brasileira mesmo. Exatamente, estão sempre em alta, né? Estão sempre em alta. E aí, professor, eu quero finalizar nossa entrevista, que está maravilhosa, eu acho que me esclareceu muita coisa. Que eu queria que você passasse uma mensagem para o candidato que está agora se inscrevendo, ou que acabou de se inscrever, mas está ainda assim desmotivado, o conteúdo é grande, como eu faço. Você já deu várias dicas sobre, né? Mas resume isso, faz essa mensagem, juntando esses tópicos importantes e mais essa força que o professor da disciplina sabe dar para que esse nosso aluno consiga estudar bem e ter uma boa pontuação na prova no dia 5 de maio. Fala aí para ele. Perfeito. Gente, é essencial, como eu disse para vocês, se basear nesse tripé. É necessário, quando você estudar, fazer o seu resumo, revisar e também fazer questões. Outro ponto, por se tratar de um concurso público a nível nacional, obviamente nós já tivemos uma grande quantidade de inscritos. Perfeito? Mas não se assuste com esses números. Se você está estudando, se você está dando uma boa preparação, você certamente aí, tem uma chance muito maior de conseguir a tão sonhada aprovação. Muitos se inscrevem e não vão nem fazer a prova, perfeito? Vão ver aquele conteúdo. Português, eu já estudei no ensino médio. Realidade brasileira, história e geografia, eu também já estudei. Vai que dá certo, mas você que está se preparando, você não vai chegar lá por acaso, perfeito? Então confie em você, que com disciplina você irá chegar lá e será o próximo concursado aí, federal, perfeito? Obrigada, professor, adorei essa entrevista. Quando a gente precisar de um professor de realidade brasileira, a gente vai chamar você de novo, né? E a gente vai encerrar agora a nossa entrevista aqui na Coluna Liberal Concursos e a gente vai esperar você para a próxima segunda com mais entrevistas com professores especialistas na disciplina. Até mais.